Shalom e bem-vindos mais uma vez ao Pérolas da Torá. Eu sou o Moreh Matan, pastor Matt McKeown, e estou feliz por estar com vocês. Nesta semana, nossa porção da Torá se chama Kedoshim, que significa os santos. Como sempre, vamos começar com a bênção para o estudo da Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu, Melech, Haolam, Asher, Kidishanu, Bemitzvotav, Vitzivanu, La Asok, Bedivrei, Torá. Bendito sejas, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou que nos ocupássemos, ou, como diz o Rabino Shapira, nos assuntos da Torá. Essa porção da Torá, que vai do capítulo 19 de Levítico, versículo 1, até o capítulo 20 de Levítico, versículo 27, é fundamental para o código de santidade ao qual Deus está chamando o povo judeu. Ela captura a essência da conduta ética e espiritual que se espera dos filhos de Israel. Essa porção começa com a poderosa declaração: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Essa diretriz dá o tom para essa porção da Torá em uma série de leis que abrangem o comportamento moral, justiça, o amor ao próximo e a santidade da vida. Vamos dar uma olhada em 4 pontos nesta noite e em um insight messiânico para acompanhar cada um deles. Número 1, o chamado à santidade. O chamado à santidade em Levítico 19.2 é um aspecto fundamental da vida judaica, ética e espiritual. Devemos viver de uma forma que reflita a santidade de Deus por meio da justiça, da caridade e do comportamento ético. Como um insight messiânico. Na visão messiânica, esse chamado à santidade é visto como cumprido em última instância em Yeshua. O Novo Testamento apresenta Yeshua como a personificação perfeita da santidade que permite que os fiéis vivam vidas santas, não apenas por meio da adesão legal, mas por meio de uma transformação do coração e do espírito. Lembre-se de que não ganhamos nossa salvação ou redenção por meio desses atos de justiça, mas sim, eles são a prova de nossa salvação. Se formos uma boa árvore, produziremos bons frutos. É simplesmente assim que funciona. Portanto, praticamos esses atos de justiça e caridade, esses mandamentos das Escrituras, por gratidão por termos sido salvos. É importante que nos lembremos disso. Versículos como o de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, ecoam esse mandamento do livro de Levítico, exortando os seguidores de Yeshua a serem santos em toda a sua conduta, refletindo o poder transformador do Espírito Santo. Número 2. Ame seu próximo como a si mesmo. Em Levítico 19:18, amar o próximo como a si mesmo é um dos versículos mais famosos de toda a Torá e é fundamental para a ética judaica. É algo que citamos todo Shabat na sinagoga. Os ensinamentos rabínicos destacam esse mandamento como fundamental para a Torá, com o Rabino Akiva chamando-o de um dos principais princípios da lei. Essa diretriz exige não apenas o tratamento justo dos outros, mas uma preocupação profunda com o bem-estar deles, refletindo a interconexão da comunidade. Quando amamos nosso próximo como a nós mesmos, estaremos cuidando dele e procurando o que é melhor para ele. Essa é uma mentalidade comunitária. Lembre-se, o judaísmo é a fé de um grupo, um povo, uma nação, uma comunidade. No que diz respeito a uma visão messiânica, esse mandamento é notoriamente reiterado por Yeshua no Novo Testamento como parte do que é conhecido como o Grande Mandamento. Isso é encontrado em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Yeshua expande esse ensinamento, exemplificando e exigindo um amor que inclui até mesmo os inimigos,
aprofundando assim o conceito de próximo para incluir toda a humanidade. Já foi dito que poderia ser traduzido como ame o seu próximo que é como você. Ame o seu próximo, aquele que é como você. Mas Yeshua amplia esse conceito e diz que todos os outros seres humanos são seus semelhantes. Esse amor é apresentado não apenas como uma exigência ética, mas como uma marca registrada da identidade do crente no Messias. Número 3. Proibições contra práticas injustas. Para uma visão messiânica, os ensinamentos de Yeshua e os escritos apostólicos frequentemente enfocam a vida ética como evidência de fé. Por exemplo, as cartas de Paulo incentivam os crentes a demonstrarem honestidade e integridade como reflexos de sua nova vida no Messias. Vemos isso em Efésios 4:25. Essas práticas não são vistas apenas como obrigações legais da Torá, mas como intrínsecas ao caráter daqueles que são transformados pelo Evangelho. Ao nos permitirmos ser transformados, como diz Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos pareceremos cada vez mais com Yeshua. E finalmente o número 4, a santidade da vida. A porção de Kedoshim também fala sobre a santidade da vida, incluindo leis contra o sacrifício de crianças ao deus pagão Moleque em Levítico, capítulo 20, versículos 2 a 5. Esse sacrifício é fortemente condenado. O texto ressalta o valor de cada vida humana e a necessidade de proteger os membros mais vulneráveis da sociedade contra a exploração e danos. E é claro, em nosso mundo moderno, isso incluiria a proteção dos não-nascidos. No que diz respeito a uma visão messiânica, a proibição do sacrifício de crianças pode ser vista como particularmente pungente no contexto messiânico, em que o sacrifício do próprio Filho de Deus, Yeshua, é visto como o sacrifício supremo que acaba com a necessidade de outra expiação. Veja bem, embora o sacrifício humano, o sacrifício de crianças, não seja permitido, Yeshua entrega sua própria vida. Ele não é um sacrifício humano literal, mas sim um sacrifício por nós. Não é um sacrifício literal de sangue, como as ofertas do templo, mas algo que é considerado no judaísmo como algo muito sagrado, dar a vida pelos outros. É muito importante que entendamos isso de maneira correta. Esse ato é visto como uma afirmação do valor de cada vida, mostrando que o verdadeiro amor e a justiça têm a ver com o autossacrifício e não com a vitimização do inocente. Em conclusão, essa porção da Torá é um testemunho da visão de uma vida moral e sagrada prevista na Torá, e, portanto, o tipo de vida que precisamos viver em nossas comunidades. Tanto as interpretações judaicas tradicionais quanto as messiânicas dessa passagem das Escrituras oferecem interpretações e entendimentos ricos e em camadas desse texto. Ele aponta para o tecido moral de nossa comunidade. Lembre-se de que a Bíblia diz que outras nações olharão para Israel e dirão: que tipo de nação é essa que tem leis e estatutos tão justos? Vivamos o máximo que pudermos de acordo com os valores explicitados na Torá e permitamos que a graça de Deus, que é derramada na entrega da vida de Yeshua, faça a diferença quando não pudermos cumprir o ideal justo de Deus. Oro para que isso tenha sido uma bênção para você. E oro para que, não importa onde esteja no mundo, seja abençoado e saiba que nós, neste ministério, estamos orando por você. Que as mais ricas bênçãos de Deus sejam aplicadas a você e à sua família. Shalom.